Em questão de alguns dias, o mundo ficou a conhecer o plano de paz de 28 pontos para a Ucrânia, promovido pela Rússia e apoiado pelos Estados Unidos. Se aprovado, este projeto levaria a Europa de volta à estaca zero, tanto quanto à autonomia do Donbass como à segurança da Ucrânia. Nas palavras de Tácito, a Ucrânia ficaria entregue ao deserto a que chamam paz e a reconstrução a cargo da Europa. Volodymyr Zelensky e o seu governo aprovaram uma versão modificada deste plano, mas nada indica que Vladimir Putin se tenha movido 1 milímetro sequer. Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner passaram 5 horas na segunda-feira a tentar negociar um acordo de paz com Moscou. De acordo com o conselheiro do Kremlin, o acordo foi alcançado apenas em alguns pontos e Washington e Moscou ainda têm muito trabalho a fazer. Já o presidente francês Emmanuel Macron indicou numa conversa telefónica com vários líderes aliados de Kiev que os Estados Unidos podem estar a trair a Ucrânia. Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés. O meu nome é Catarina Maldonado Vasconcelos e hoje conversarei em estúdio com Diana Soler, professora e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Nova, com especialidade em Relações Internacionais e Ciência Política. Muito obrigada, Diana Soler. Obrigada, Catarina. No apoio à gravação está João Luís Amorim, a quem também agradeço. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Diana, os presidentes finlandês e francês e o chanceler da Alemanha têm razão em temer esta traição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. O termo traição está bem aplicado aqui? Esta conversa é uma conversa... Bem, antes de mais nada, bom dia. Esta conversa é uma conversa que, enfim, era uma conversa entre líderes e não era uma conversa para ser ouvida por toda a gente. E, portanto, evidentemente que há... eu diria, liberdades de linguagem nesse tipo de conversas que não há diplomaticamente. Traição é uma palavra fortíssima, mas por outro lado demonstra que há aqui uma falta de confiança enorme e talvez irreparável entre os Estados Unidos e, por outro lado, o eixo Europa-Ucrânia. E, portanto, sendo uma palavra que não era para conhecer a luz do dia, digamos assim, eu sinto que essa palavra, de alguma maneira, traduz de uma forma muito concreta aquilo que a Europa sente em relação aos Estados Unidos. Não só no que diz respeito à Ucrânia, mas também no que diz respeito à relação dos Estados Unidos com os europeus e com a NATO. E, portanto, a Europa está num cenário geopolítico completamente novo, sem o apoio dos Estados Unidos, um apoio que durou mais de 80 anos, e quer dizer, evidentemente, esse abandono é visto pela Europa como uma traição. Portanto, eu acho que, não tendo sido a palavra que se deveria usar publicamente, acaba por ser uma palavra que traduz o sentimento dos europeus e principalmente dos europeus atlanticistas, que sempre olharam para a relação transatlântica como algo de profundamente indestrutível ou dificilmente indestrutível. E deparam-se agora com esta realidade, que é uma realidade oposta àquilo que eles imaginaram que ia ser o seu futuro. O direito internacional foi amplamente ignorado por este acordo entre Washington e Moscou, na tua opinião? Em comparação, por exemplo, o acordo de Minsk foi um sucesso estrondoso quando comparado com este novo projeto de 28 pontos. A tua pergunta é ótima, porque nós dizemos mal do acordo de Minsk há anos sem fim. E de repente estamos a olhar para o acordo de Minsk como uma maravilha do direito internacional. E portanto, acho que sim, acho que tens razão, mas acho que mais uma vez é uma coisa mais estrutural. Ou seja,
A partir do momento em que a Rússia invade a Ucrânia e viola o direito internacional de uma forma tão grosseira, continuando a usar a expressão direito internacional e precedentes no direito internacional para justificar tudo aquilo que faz, nós percebemos que e não há uma resistência verdadeira, não é? Porque, quer dizer, a administração Biden e a Europa liderada por Biden resistiu, mas foi uma resistência muito frágil. Foi, eu costumava chamar-lhe na altura um apaziguamento belicista, que era dar à Ucrânia exatamente tudo aquilo que era preciso para a Ucrânia não sucumbir, mas nem mais uma munição. Portanto, não havia permissão, no fundo, de derrotar a Rússia. Havia só permissão para defender a Ucrânia. Portanto, logo aí, o não haver vontade de repor o direito internacional, mesmo que fosse à conta da Ucrânia, que era a única e continua a ser a única, com botas no terreno, também é uma machadada no direito internacional. Ora, quando Donald Trump vem, e vem com, e isto todos sabíamos, não é? Com uma visão da lei do mais forte, da ideia da paz pela força, que no fundo é a sua grande premissa relativamente à forma como vê o sistema internacional, que é um sistema de grandes potências, onde cada grande potência tem direito a ter a sua esfera de influência. Quer dizer, isto é, no fundo, deitar fora o direito internacional pós-45 e retomar uma espécie de direito internacional à lá concerto da Europa de 1815, em que as grandes potências têm efetivamente direitos e, enfim, deveres, não é? Mas são deveres que, no fundo, empoderam as grandes potências e retiram poder aos mais fracos. Portanto, dos Estados Unidos, da Rússia, e a China não se percebe muito bem, mas desconfia-se que continua a querer ser o país do meio, ou o reino do meio, ou o império do meio, com vassalos à sua volta. Há uma visão relativamente, com as devidas diferenças evidentemente, mas relativamente semelhante, e essa visão é uma visão claramente, por um lado, reacionária, muito inspirada no século XIX, mas por outro lado revolucionária, no sentido de querer destruir a de 45. E é aqui que nós estamos. Não é? E portanto, sim, os 28 pontos violam tudo e mais alguma coisa que está consagrado na Carta das Nações Unidas, mas enfim, quer dizer, não há propriamente uma surpresa, ou não deveria haver uma surpresa em relação a isto, porque nós temos efetivamente duas grandes potências que estão a formar um eixo. É um eixo de conveniência. A Rússia vai partir esse eixo assim que tiver oportunidade, até para enfraquecer os Estados Unidos, mas ele neste momento está lá e está a funcionar e está a mostrar que os Estados Unidos do Donald Trump, da administração Trump, ideologicamente estão mais próximos da Rússia do que da Europa. E portanto, de facto, a única guardiã, enfim, dos direitos humanos e do direito internacional, como foi concebido em 1945, é a Europa, e a Europa não tem poder para impor a sua visão do mundo, que no fundo é aquela que está em consonância com aquilo que sempre foi. É muito interessante a tua resposta, porque eu não sei se concluí corretamente, mas acreditas que esta guerra poderia ter sido vencida inicialmente? Teria de ser vencida naqueles primeiros meses e poder-se ter afastado as tropas russas se tivesse havido outra estratégia? Oh, Catarina, é muito difícil fazer contrafactuais, mas uma coisa para mim é certa, e isto é que eu posso responder, é: a Ucrânia não teve qualquer possibilidade de ganhar a guerra. Quando a Ucrânia teve um bocadinho mais de espaço e um bocadinho mais de armamento, avançou, conseguiu fazer uma contraofensiva, não é? E portanto isso leva-me a crer de alguma maneira que parte da razão porque a Ucrânia está na situação em que está nos dias de hoje foi porque os Estados Unidos de Biden e a Europa
do início da guerra não tiveram coragem para efetivamente defrontar a Rússia. O medo de que a ameaça nuclear também. Também. Mas o medo que se desencadeasse uma guerra nuclear, o medo que se desencadeasse uma ofensiva russa, o medo que se desencadeasse um isolamento da Europa e da Ucrânia internacionalmente, foram suficientemente fortes para que a administração Biden e a Europa tenham perdido a sua oportunidade. E sabiam, não é? Eu confesso que não imaginei que Trump fosse tão pró-russo como mostrou que ia ser, porque no primeiro mandato até não foi, não é? No primeiro mandato havia muita conversa, mas o sistema internacional manteve-se inalterado e era isso que eu esperava. Não é? Mas havia sempre uma oportunidade. Que fosse estilo, que fosse mais narrativa, não é? Exatamente. Mas a Rússia percebeu melhor que nós que havia ali uma oportunidade, se conseguisse manter a guerra e manter os europeus com medo. Havia uma oportunidade, se Trump fosse eleito, de cooptá-lo para o seu lado. E nós não nos precavemos em relação a isso. Não percebemos, temos um espaço de 3 anos para conseguir alguma coisa. E portanto agora temos um futuro completamente incerto relativamente à Ucrânia, e eu acho que parte da responsabilidade é dos Estados Unidos pré-Trump e é da Europa. E chegamos a um ponto de saturação em que estamos dispostos a aceitar quase qualquer coisa em nome de uma chamada paz. Foi isto que a Rússia sempre esperou, que sempre quis, uma guerra de atrito para cansar as democracias. E como dizia Tolstói no livro Guerra e Paz, os 2 guerreiros mais poderosos são ao mesmo tempo, e a paciência. O Tolstói aqui é maravilhoso. Não só porque eu adoro o Tolstói, mas porque o Tolstói é russo, claro, e percebe muito bem essa mentalidade de... A Rússia sempre lutou com 2 ideias: que tem tempo e tem gente suficiente para morrer. Isto que eu estou a dizer é horrível, mas é absolutamente verdade. A Rússia tem homens suficientes e tem a capacidade de mobilizar esses homens de uma maneira ou de outra, tempo suficiente para aguentar praticamente qualquer guerra. Foi assim que a Rússia ganhou, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, com muito apoio financeiro e logístico e de armamento dos Estados Unidos, mas com uma quantidade estrondosa de mortos russos ou soviéticos para aguentar aquele cerco alemão, não é? E eu acho que isso de alguma maneira está-se a repetir, e Tolstói percebeu isso no século XIX, e todos já devíamos ter percebido isso, porque indícios disso não nos falta, não é? Portanto, eu espero sinceramente que não estejamos suficientemente desgastados para desistir, porque seria trágico para a Ucrânia e para a Europa desistirmos neste momento. A Europa ainda tem algumas capacidades, quer de apoio à própria Ucrânia, quer agora esta questão dos fundos, que está a incomodar muito a Rússia, que claramente está muito fraca da perspectiva económica, e portanto eu espero sinceramente que a coragem que a Europa e que os Estados Unidos de Biden não demonstrem agora, porque é a nossa arquitetura de segurança que está em jogo, e é uma Ucrânia que lutou de uma forma muito intensa durante 4 anos, também com um custo altíssimo em todos os aspectos, nomeadamente o das vidas. E portanto, quer dizer, eu acho que é quase um suicídio da parte da Europa não ficar ao lado da Ucrânia até ao fim, seja o fim aquele que for. Porque, enfim, eu normalmente não falo muito de questões morais quando falo de política internacional, mas acho que aqui há uma questão que... Mas o mundo não é amoral, não é? É, exatamente. Portanto, mas aqui há uma questão que ultrapassa um bocadinho a moralidade, que é responsabilidade, uma sobrevivência digna, no fundo.
para a Europa e para a Ucrânia. E temos muitos inimigos poderosos neste momento que não querem a nossa sobrevivência digna. E nós temos que lutar por ela. Eu, não sendo entendida em finanças de todo, também tenho visto esta solução dos ativos russos como arriscada, no sentido em que há muitos investimentos de chineses, de sauditas, espalhados pela Europa, não é? Então seria sempre um alarme para o resto do mundo se talvez acontecesse isso do desbloqueio dos ativos russos, não é? Porque poderia colocar outros países, outras nações e outros grupos retirar o próprio dinheiro da com Europa. Um receio, não é? Isso poderia ser uma avalanche para muitos países, como Portugal, por exemplo. Mas aqui a questão é um dilema, não é? A gente muitas vezes fala destas coisas todas como se tivesse a resposta na ponta da língua e não temos, não é? Claro. Então a Europa neste momento tem um dilema. É ou efetivamente usa os ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia e corre esse risco de perder confiança dos investidores na Europa, ou não o faz e corre o risco de desguarnecer a Ucrânia. É este o dilema. Existencial quase, não é? Sim, mas eu diria ainda mais uma coisa. A questão dos ativos russos é uma questão que tem andado, enfim, nas nossas conversas praticamente desde o início da guerra. Mas o que vai despoltar verdadeiramente esta questão dos ativos russos e de usar os ativos russos congelados na Ucrânia são os 28 pontos. E voltamos ao princípio, não é? Porque diz nos 28 pontos que os ativos que estão congelados na Europa vão ser distribuídos pelos Estados Unidos metade e pela Ucrânia. É o que está nos 28 pontos. E a Rússia aparentemente aceita-os. Portanto, no fundo, a Rússia está disposta a perder os seus ativos para os Estados Unidos, mas não está disposta a que esses ativos sejam empregados por razões óbvias, não é? A Ucrânia é o inimigo da Rússia. Ou melhor, a Rússia elegeu a Ucrânia como o seu inimigo. Sim. Não é? Mas a verdade é que o primeiro passo para olhar verdadeiramente para estes ativos como um ativo de guerra ou de paz não vem nem da Europa nem da Ucrânia de uma forma séria e sistematizada. Vem dos Estados Unidos e da Rússia. Portanto, esta realidade, penso eu, também tem que pesar na decisão europeia. Não me querendo adentrar de todo na política nacional, mas esta semana ouvi vários debates, entre os quais António Filipe do PCP. Podemos falar de política nacional desde que seja da perspectiva internacional, do resto exatamente, não sei. E ele falava de ter de se chegar à paz, ou seja, e é uma ideia que ouvimos frequentemente, que as partes devem chegar a um acordo, e a mim fez-me uma certa confusão, vindo de António Filipe, que vem do PCP, não é? Que António Filipe não compreenda ou não queira falar disto. Quando há uma assimetria de poder, não é? Entre as partes, é possível chegar-se a um acordo justo? Não sei. Isso é o ponto que nós estamos a discutir agora, não é? Se o direito internacional consagrado em 1945 ainda estiver vigente, e se houver alguma grande potência que queira efetivamente aplicá-lo, quer dizer, poderia haver uma paz justa. Da maneira como as coisas se têm desenrolado ultimamente, isso parece cada vez mais difícil. Mas não consigo prever o futuro nesse aspecto. Mas acho que a tendência é que, apesar de tudo, a paz seja mais injusta para a Ucrânia do que aquilo que seria desejável. Quais é que são os riscos da Europa poder aceitar que esta potência agressora volta a sair vencedora da invasão? O problema disto tudo é que a Europa não tem poder. Não tem poder militar, não é? Não tem poder militar, está muito atrás e está longe de o ter, não é? Aquele plano Rearm Europe fala de no final de 2026, portanto daqui a um ano, termos uma estrutura para começarmos a construir
uma parede de drones que só estaria pronta no final de 2027, e enfim, as defesas com caráter dissuasor, portanto, que dissuadam a Rússia de invadir algum país europeu, só estariam no lugar em 2030. O Rearm Europe é um plano a 5 anos. É quase como uma mentalidade russa, mas com as democracias liberais da Europa, não é? Não dá para sobreviver todo esse tempo. Portanto, quer dizer, ou a guerra da Ucrânia dura 5 anos, e aí a Europa já tem mais capacidade. Isto partindo do princípio que corre tudo bem com o Rearm Europe, não é? Mas a menos que a guerra da Ucrânia só acabe daqui a 5 anos, eu não vejo possível. Fala-se muito do facto, desculpa ter interjeitado assim, mas talvez seja mais claro se eu explicar desta maneira. Fala-se muito do facto da Europa não estar na mesa das negociações. E vamos mais uma vez aos dois planos, não é? Do plano estritamente dos direitos, da moral, do direito internacional, fazia todo o sentido a Europa estar à mesa, porque a Europa, ainda que com um medo que eu não subscrevo, digamos assim, esteve sempre ao lado da Ucrânia, forneceu milhões e milhões à Ucrânia, quer em armamento, quer em apoio financeiro. Está no PURE, que é um programa que compra o armamento aos Estados Unidos para o entregar à Ucrânia, não é a NATO, porque se fosse a NATO, os Estados Unidos também pagavam, não é? É a Europa, é o pilar europeu da NATO. Portanto, por maioria de razão, se a justiça fosse uma justiça plena, digamos assim, é evidente que. E mais uma coisa, quer dizer, a arquitetura de segurança da Europa vai-se discutir nestas negociações de paz. Portanto, por maioria de razão, há N argumentos que nos fazem dizer não, a Europa tem que estar à mesa das negociações. A questão fundamental aqui é que a Europa não tem capacidade de se impor na mesa das negociações. Catarina, vamos fazer um exercício. Se a China dissesse agora, eu quero sentar-me à mesa das negociações, achas que havia alguém que dissesse não, a China não pode, não tem nada a ver com isso? Não havia. Porquê? Porque a China é vista como uma grande potência. E a Europa não. E, portanto, por mais implicada na guerra da Europa não há interesse, esteja... Os Estados Unidos atualmente não têm interesses com a Europa como têm, por exemplo, com a China. Ou seja, a China poderia ser um protagonista interessante para juntar à mesa de negociações para os Estados Unidos. Também, mas falávamos há pouco, saiu a National Security Strategy of United States of America hoje, e eu ainda não a li porque é um documento grande com muitas páginas, mas o Político faz um artigo em que diz que a National Security Strategy é uma National Security Strategy um bocadinho anti-europeia. Ou seja, que de alguma maneira exalta os partidos patrióticos e nacionalistas europeus e diz que os restantes, ou que a restante Europa está em declínio civilizacional e que provavelmente daqui a 20 anos não existe. Ora, quem é que quer um ator destes à mesa das negociações? Isto é o ponto. A Europa é isto? Eu acho que não. Mas é assim que a América vê a Europa, assombroso, não é? E a Europa e a América é o mediador aceite deste conflito. Não é bem um mediador, é um impositor de paz, mas foi aceite. Vamos imaginar que aquele plano de 28 pontos até ia para a frente. Quais é que são os aspectos mais problemáticos que tu viste nesse projeto? A soberania da Ucrânia, porque ainda que o primeiro ponto desses 28 pontos diga que a Ucrânia permanece soberana, depois de ser amputada de uma parte do seu território, ser amputada de uma parte do seu exército, das suas forças armadas, ter que devolver armamento de longo alcance, enfim, ter que organizar eleições em 100 dias, com um país completamente esfrangalhado como a Ucrânia é nos dias de hoje, não poder aderir à NATO. Isto é a perda de soberania da Ucrânia, não é? No fundo, isto é a versão maximalista russa, que com estas medidas todas muito facilmente conseguirá influenciar eleições ucranianas e transformar a Ucrânia numa nova Bielorrússia,
que é esse o objetivo de Moscovo. Portanto, o plano está todo mal. É isto que eu tenho a dizer sobre isso. Sim, é um plano construído pela Rússia, não é? Parece que sim, não é? Parece que até tinha o Witkoff vocábulos terá dito russos. Não, e mais do que isso, não é? Há aquela lica, que é mais uma lica, em que o Witkoff terá dito a Ushakov para escrever uns 20 pontos e para os entregar a Trump, que, com muitos elogios a dizer que ele é um grande pacificador, que a coisa ia passar. E passado uns dias ao plano dos 28 pontos, que aparentemente foi mal traduzido do russo para o inglês americano. E Putin mesmo assim não parece tão interessado neste projeto de paz, ou seja, não está para já interessado em paz. Putin só está interessado em paz se for aquela paz, porque para Putin nada menos do que aquela paz serve, porque o seu objetivo é aquele. E porque, apesar de não ser uma guerra existencial para a Rússia, é uma guerra existencial para o regime russo, que é uma coisa que nós quase nos esquecemos, não é? A legitimidade do regime russo, do próprio Vladimir Putin, a sua continuidade, especialmente depois de quase 4 anos de guerra e sacrifícios dos russos que estão a viver pior. Não é? É não chegar a casa com uma vitória, pode significar o colapso do regime. E portanto, para Putin só há 2 alternativas neste momento, e isso tornou-se muito óbvio nos últimos dias: ou ter esta paz na versão maximalista russa, ou continuar a lutar. Não me parece que o Kremlin esteja a pôr hipóteses alternativas. E que condições tem Zelensky? Vai passar em 3 anos de herói a humilhado? Eu acho que ele nunca vai ser. Eu acho que o Zelensky, temos que olhar para o Zelensky em várias vertentes, não é? Eu acho que o Zelensky arrisca-se, e nós arriscamos a que o Zelensky seja o último herói do Ocidente. Que é uma coisa que, enfim, quer dizer, é um valor incrível em si próprio. Agora, o que me parece são 2 coisas. A primeira, o Zelensky nunca olhou para si próprio, ou já não olha para si próprio há muito tempo, como o homem que vai construir a paz na Ucrânia. Ele percebeu há bastante tempo que tomou tantas medidas impopulares e está à frente de um país tão cansado de guerra que vai ter muito poucas hipóteses de ser reeleito, a não ser, enfim, que os ucranianos tenham a capacidade, enfim, de perceber, para além das suas próprias fadigas pessoais, que houve um homem extraordinário que os guiou durante estes 4 anos. Mas isso não é provável, porque isso normalmente não acontece na história. Se houvesse uma eleição agora, mais difícil ainda seria, até porque Pietro Poroshenko e outros ativos democratas, mas que não estão interessados em que Zelensky se perpetue no poder, estão a organizar-se. E isso nem sequer é um mal em si, porque é preferível um governo de um Poroshenko anti-russo do que o governo de um fantoche da Rússia, não é? Poroshenko já, por exemplo, avançou a possibilidade de um governo de salvação nacional para os próximos tempos, não é? Ninguém está interessado nisso, mas quer dizer, mas a Ucrânia, eu acho que o Zelensky já tem um nome, já tem um legado histórico. Não deixa de ser de alguma maneira irónico, vamos pôr as coisas assim, que aconteça o que acontecer, mesmo que Zelensky desaparecesse hoje, o seu legado histórico já é extraordinário. E eu acho que não há ninguém no Ocidente que não reconheça isso, a não ser que seja um putinista e um pró-russo empedernido. Quanto a Putin, não é? Que queria muito ficar na história como o reconstrutor do Império Russo. Até pode ficar, mas à conta de muita tragédia humana numa guerra de escolha. E isso é, enfim,
pelo menos a olhos ocidentais, é uma distância muito grande. Portanto, eu penso que no fim do dia a Ucrânia pode vir a ser humilhada. Zelensky acho que não, porque construiu-se a si próprio com muita coragem num momento desesperado da história e sem preparação para isso. E portanto foi, quer dizer, aconteça o que acontecer, é um homem extraordinário. Será sempre visto por quem faça a história do Ocidente como um ponto alto da defesa dos nossos valores e da coragem ocidental. E da liberdade. E da liberdade. Diana, és uma mulher dos livros e nós temos esta tendência inevitável a traçar paralelos históricos. Neste caso, o paralelo que poderá ser mais semelhante é 1918, um armistício instável que planta as sementes da próxima guerra nas próximas décadas, ou 1938, um apaziguamento que não travará um eventual projeto de expansão. Ou nenhum destes e algo novo? Um bocadinho dos dois. Nós não nos podemos esquecer o enquadramento internacional que há à volta no fundo desta questão da guerra da Ucrânia, não é? E esse enquadramento é uma tensão muito forte entre os Estados Unidos e a China, não é? E portanto, paralelamente a essa tensão, há aquela questão da National Security Strategy que eu estava a citar, em que vemos o Ocidente profundamente enfraquecido, um bocadinho por causa de haver duas correntes de pensamento, ou até três, diria eu, que são muito dispares e que duas delas não contemplam o liberalismo, não é? E portanto, por um lado, vejo com mais, sem conseguir prever o futuro, porque muita coisa pode acontecer, e a Europa ainda tem trunfos como os ativos russos congelados, mas vejo um bocadinho uma paz precária como a de 1918. Mas o ambiente internacional é um ambiente muito mais parecido com o dos anos 30, em que há uma série de forças antiliberais, assumidamente antiliberais, que estão efetivamente a fazer um esforço para se tornarem mais fortes do que, isto à esquerda e à direita igualmente, para tornar-se mais fortes do que as forças liberais. Portanto, eu acho que temos uma mistura explosiva, que não quer dizer que dê no mesmo, porque a história não se repete, só rima. Mas temos uma mistura explosiva entre um quadro internacional global parecido com o de 1918 e um quadro ocidental parecido com o de dos anos 1930. O que é, quer dizer, o pior cenário possível. Lamento este pessimismo, mas eu acho que até para termos consciência daquilo que estamos a dizer e porque nos podemos querer envolver, acho que é importante dizer a verdade. Para terminar esta nossa conversa, Diana, e se calhar para relaxar um pouco, tenho de fazer a pergunta habitual do nosso podcast: se pudesses viajar para qualquer lugar no mundo agora, sem qualquer limite de dinheiro, disponibilidade, para onde seria? Olha, Catarina, eu estava a pensar nisso ontem à noite, porque eu sei que esta pergunta vem sempre. É da praxe. É da praxe. E eu vou responder de uma maneira um bocadinho diferente, se pudesse ser. Claro. Eu ontem estava a pensar nisto e estava a pensar. O que eu queria mesmo era um mundo como aquele que eu tive há 10 ou há 20 anos, em que podia viajar livremente para todo o lado. Isso já não existe, pelo menos para mim. Eu não me sentia segura se, por exemplo, fosse à Rússia. À Venezuela. Eu não me sentia segura se fosse à Venezuela. Mas eu pessoalmente, com as posições que tenho tido, não é? Não me sentia se calhar particularmente segura se fosse à China. Não me sentia, quer dizer, eu tenho muito menos medo, porque faz parte do meu feitio, não é? Isto não é uma coisa que eu tenha escolhido, mas eu não tenho assim uns grandes receios do desconhecido, de países que possam ser mais violentos. Isso é uma coisa que eu nunca criaria restrições para mim. Agora, o mundo é menos livre, e quando o mundo é menos livre, tu tens menos possibilidades de viajar por onde tu queres livremente, porque aquilo que tu dizes conta. E portanto eu não tenho um mundo tão livre para viajar
como tinha há 10 ou há 20 anos atrás. E portanto eu escolheria o destino mais apolítico possível, não por nenhuma razão de especial, mas porque viajar, além de... Eu sou uma grande viajante, eu já viajei de mochila às costas em muitos sítios por muito tempo, mas isso é cada vez mais difícil, e eu tenho saudades do futuro, dessa liberdade de poder fazer isso no futuro. Que bom. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Agradeço muito à minha convidada Diana Soler. Eu é que agradeço. Foi ótimo. Adorei. Obrigada também por terem ouvido o Mundo a Seus Pés na vossa plataforma preferida. Já sabem, estamos em todo lado. Escolham a vossa plataforma preferida. E até para a semana. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!